Vamos lá, pessoal. Ainda sobre os fatores intrínsecos que afetam a qualidade da carne, né? As carcaças que elas são resfriadas muito rapidamente, como eu estava explicando para vocês antes, do rigor mortis, né? O rigor mortis eu vou explicar mais para frente para vocês, mas está relacionado ao pH, à sangria, né? Então, quanto mais rápido sangra, menos saborosa fica essa carne. Por isso que existe o rigor mortis em relação à sangria e o oxigênio, né? Então, a carne, quanto mais rápido eu resfriar essa carcaça, se ela não tiver uma deposição de gordura muito legal, ela vai perder. Então, lembra que eu falei que fica menor, né? E ela também vai ser mais dura, pessoal. Aí entra a questão muscular, né? Anatômica, os tecidos, né? Da carne, né? Uma parte da carne, quando a gente estuda a estrutura, é o sarcômero, né? Tecido muscular, né? Que ele atinge um tamanho muito pequeno. Então, modifica esse sarcômero. Espera aí, deixa eu mudar o slide. Então, os fatores intrínsecos, né? Eles estão totalmente ligados. Lembra que a gente comentou? A precocidade da raça, a linhagem, né? Que vai determinar, então, esse marmoreio na carne, né? Então, quando eu estou falando de quantidade de gordura intramuscular, eu estou falando de marmoreio, gente, que é muito desejável. Às vezes o homem do campo, ele trabalha tanto, mas tanto, para ter um animal terminado legalzinho, gente, beleza, eu tenho marmoreio, aí chega lá na indústria e aí, de repente, não controla o pH, né? Esse animal não consegue ter uma gordura tão alta, então eu resfrio muito rápido essa carcaça, eu totalmente perco o que eu tinha conquistado no campo, certo, pessoal? Eu coloquei como exemplo a mesma idade, animais precoces, então o Angus e o Limousin, né? Que o Angus ele vai apresentar maiores taxas de marmoreio que os Limousin, né? Que eles são mais tardios, né? Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Limousin. Ele é, gente, ele é muito bonito, ele tem uma estrutura muscular muito forte, uma deposição de carcaça. Só que, prof, então por que você está mostrando o Angus, que parece que não tem tanta musculatura, né? Ele é um animal que não tem tanta musculatura como o Limousin. Só que qual que é a diferença? É o tempo de terminação, gente. Esse aqui acaba mais rápido, com gordura intramuscular. E esse demora mais. Demorando mais, eu vou gastar mais ração, mais dinheiro. Então, conta tudo isso, tá, gente? A genética, então, ela afeta também, como eu já disse, a maciez da carne, né? Através de uma relação anatômica em relação à enzima capaína, né, e calaspastatina, é uma palavra difícil de falar, mas a gente vai ver o que acontece entre essas duas enzimas, né? A capaína, gente, ela é a principal enzima proteolítica, né? E é ela que vai fazer o acabamento da carne, o amaciamento da carne. Pós-morte na maturação, eu mato o animal, essa enzima continua trabalhando, ela é maravilhosa, né? E a calpastatina, ela inibe essa calpaína. Então elas brigam muito, muito, muito. E a gente tem que dar a vitória para a calpaína. Então eu dei como outro exemplo, gente, o bovinus tauro e o indicus, né, gente? Aqui são nomes genéricos, né? O Taurus e o Zebuíno são as duas raças do melhoramento, né? Aqui no Brasil muito utilizadas, né? Então eu tô falando que o Indicus, né? O Zebuíno, o Nelore, o Brahma, né, pessoal? Deixa eu pegar o meu marcador aqui para vocês saberem. Esse aqui apresenta maior atividade de calpastatinas, que inibe a ação da capaína sobre a hidrólise. Então, ele vai fazer com que, após o abate,
eu tenha menos concentração intramuscular de gordura. Então, o taurino, ele apresenta carne mais macia que o nosso tão querido zebuíno no norte. Gente, é muito zebu no norte, né? É Brahma, é Nelore. Então, assim, aqui no norte, por que, professora, que eu utilizo mais zebuíno? Por causa de alta temperatura, gente. É por isso que ele foi criado, ele aguenta muito bem a alta temperatura. Então, a gente já falou sobre a idade que o animal é abatido, né? E influencia na composição da carcaça. O primeiro forma o quê? Lembra, gente? Osso, carne, depois a gordura, né? O crescimento apresenta características alométricas, né? No tecido ali muscular, né? Então, ele tem um movimento, né? Um momento também de velocidade de crescimento. O primeiro tecido a ser depositado é o nervoso, né? Seguido do ósseo, muscular e adiposo. Então, o nervoso, gente, está em relação à formação do embrião, né? Quando esse embrião nasce, eu tenho, então, o osso, a musculatura e o adiposo. Então, quer dizer assim, o osso está lá, gente, o músculo está lá, a gordura ainda não, mas eu preciso crescer esse osso, crescer essa musculatura, depositar gordura nessa carcaça. Beleza, gente? Então, com o avanço da idade, a carcaça ela apresenta maior porcentagem de gordura na carne, né? Só que eu preciso ter esse crescimento em sequência, então, ósseo, muscular e adiposo. Os fatores intrínsecos, então, que afetam a qualidade da carne em relação às características químicas, né? Como água, proteína, eles vão diminuir com o avanço da idade, igual a gente, né? Então, a água vai diminuindo e a proteína também vai diminuindo e aumentando a proporção de lipídios, né? Gorduras. Então, coloquei aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia em relação à água livre no alimento, né? Que é o valor da atividade de água em alguns alimentos e a multiplicação dos micro-organismos. Olha que legal! Então, nós temos a água livre, né? O valor da atividade dela. Então, vai de 0,98 a 0,99 em que alimentos? Leite, peixe, carne, vegetais, né? 0,93 a 0,97. Leite, queijo, né? Peixe levemente salgado, linguiça cozida ou derivado da carne, 0,85 a 0,92. Então, eu tenho aqui derivados do queijo, do bacon, né? Derivados da carne, 0,60 e 84. Então, farinha, nozes, frutas, né? Alguns queijos ainda. E menor que 0,60, é muito baixo, né? Então, são vegetais fermentados, chocolate, mel, macarrão. E aqui são alguns patógenos, né? Que abaixo desses valores eles atacam nesses alimentos. Então, em relação aos fatores intrínsecos ainda, que afetam a qualidade da carne, a idade e maciez, como já foi falado, né? Com o aumento da idade, os animais aumentam o número de ligação cruzada, né? Entre moléculas, do tropocolágeno com o colágeno. O que é o colágeno? Então, é ali entre muscular também, né? Entre os ossos. Essas ligações chamadas de piridinolina, né? Conferem estabilidade à molécula, né? Mas em contrapartida aumenta a insolubilidade do colágeno, então diminui o colágeno, que não é legal. Então, gente, vamos lá. Idade influencia a maciez da carne. Consequência, avançar da idade torna a carne mais dura, né? Porque eu perco água, porque eu perco colágeno, porque eu não tenho aquela enziminha, né? Se eu não tenho marmoreio, eu não vou ter enziminha para lutar, para deixar essa carne macia. Devido ao dimorfismo sexual, quando a gente fala em dimorfismo, é alguma coisa que não aconteceu legal ali, né? Então, o desenvolvimento dos tecidos é diferente entre gêneros. Então, eu tenho diferente em macho, macho castrado e fêmea,
né? Influencia. Em todas essas espécies, o macho apresenta uma taxa anabólica de deposição de tecido muscular superior. O que é taxa anabólica? Ele está produzindo, né? Anabólica, ele está produzindo, né? Então, ele tem uma capacidade de tecido muscular superior das fêmeas, né? E a deposição de tecido adiposo é mais tardia. Então, a fêmea ela perde um pouco para o macho, isso é declarado sempre, né? Só que ao invés, a mulher ela engorda muito mais fácil pelos hormônios, né? E aqui na fêmea ela perde pelo tecido muscular, o macho consegue depositar mais, né? O outro slide. Quanto à castração também, né, gente? Lembra que eu falei que um dos itens era o macho castrado e não castrado? Então, influencia na puberdade, nos hormônios, né? Então, machos castrados apresentam uma taxa intermediária de deposição de tecido adiposo. E no suíno, ele apresenta taxas superiores da fêmea, ainda castrado. Então, por isso que a gente prefere os machos, né? Fêmea eu tenho para a criação, macho eu tenho para deposição de carne, reprodução. Então, ainda, né, um outro exemplo, né? Em suínos, o uso de carne em machos inteiros altera o sabor e o aroma da carne, né? Resultando em carne conhecida como odor sexual. Então, quando eu não castro esse suíno, eu tenho uma grande quantidade de glândulas, né, ali que estão trabalhando totalmente ligada à sexualidade e puberdade. Quando eu castro esse animal, eu retiro essa consequência. Então, eu não vou ter o aroma de carne, né? O odor sexual, que não é muito desejado, né? Como eu coloquei ali, é uma carne rejeitada pelo consumidor, pelo odor. É um odor muito característico de urina, né? De fezes, acontece com carneiro, com bode. As substâncias responsáveis pelo odor sexual, né, são androsterona, que é um feromônio produzido no testículo. Por isso eu preciso castrar esse animal. É mais desejado que ele seja castrado. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas, estarei no WhatsApp, e-mail. Tô louca para que a gente tenha nossa aula de novo, né? Nossa aula online. Vai ser muito legal e eu espero vocês. Então, até a próxima aula, tá, pessoal? Tchau!